Se Jesus era apenas humano na Terra, com que poder ele realizou tantos milagres? É esta pergunta que nós vamos responder no decorrer desse vídeo. Talvez a primeira questão que você levante é a seguinte: que provas nós temos de que Jesus era apenas humano na Terra? Bom, primeiro vamos responder essa então. Vamos aqui ao texto de Filipenses capítulo 2, que deixa isso muito claro para todos nós. Eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos do hebraico e do grego, ok? Para você saber aí que Bíblia que é essa aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao texto de Filipenses. Peço desculpas aí pela demora, nós fazemos aqui o vídeo assim com muita simplicidade, né? Sem grandes recursos tecnológicos, apenas um suporte, e tentamos aqui gravar essas informações tão valiosas para você que está vendo o vídeo aí do outro lado. Então o texto está muito claro aqui de Filipenses, eu estou aqui no capítulo 2, né? A partir do versículo 6 aqui está falando de Jesus, ó. O qual, subsistindo em forma de Deus. O texto diz que ele era o próprio Deus? Não, o texto diz que ele subsistia em forma ou na aparência de Deus. Assim como os anjos também têm o formato e aparência de Deus. Então Jesus Cristo era um ser divino muito glorioso no céu, né? O texto é muito claro. As testemunhas de Jeová não negam que Jesus Cristo era realmente um ser divino muito belo e poderoso no céu, ao lado de Deus, tá? Aí o texto continua. Não considerou, né, essa forma, esse privilégio que ele tinha, o ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar. Então preste bem atenção. Se Jesus era exatamente igual a Deus no céu, por que ser igual a Deus era coisa que ele devia evitar? Para ele seria considerado uma coisa errada. Tá? Então esse texto por si só, ele já fuzila a Trindade, vamos dizer, né? Porque mostra que Jesus Cristo, embora tinha forma ou aparência de Deus, ele não tentou ocupar o ser igual a Deus, né? Aí o texto continua, mas esvaziou-se. Do que Jesus Cristo se esvaziou? Ele não tinha forma de Deus? Então vamos continuar. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Então Jesus Cristo se esvaziou do quê? Ele se esvaziou da forma de Deus ou da forma divina. E assumiu o quê? Forma ou, olha aqui, a forma de homem, veio a ser humano. Então o texto é claro em nos dizer que Jesus Cristo deixou de ser um ser divino no céu, a forma divina que tinha, gloriosa e poderosa, e veio a ser achado, encontrado na forma de homem. Então na terra Jesus era unicamente o quê? Homem. Simplesmente isso, né? Aí o texto continua, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, né? Obediente a Deus, né? Até a morte de cruz, né? Que é a tradução João Ferreira de Almeida Verde. Muito bem, então fica muito claro que esse texto por si só ele já fuzila a doutrina da Trindade. Por quê? Porque nós temos uma das supostas pessoas da Trindade que deixou de ser divino e veio a ser humano. Então como é que ficou a Trindade durante esse tempo, né? Esse texto aqui realmente ele destrói completamente o conceito da Trindade. Bom, muito bem, o ponto não é esse. O ponto é, se Jesus era apenas humano na Terra, então com que poder ele realizou tantas curas? Para nós provarmos isso para você, eu vou usar primeiramente aqui dois textos numa Bíblia grega, que é esse aqui, o Novo Testamento revisado, e ele nos mostra aqui claramente com que poder Jesus Cristo ele realizou milagres no passado. Primeiro eu quero só destacar algumas palavrinhas para vocês aqui. Eu estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos. Vamos abrir aqui, capítulo 10, versículo 38. Eu quero que você se concentre nesta palavrinha que principalmente você está vendo aqui, ó. Essa palavrinha é a mesma que poder em português, tá? Então nós temos aqui, ó, pneumate, agio, kai, dinamei. Então, Espírito Santo e poder. Dinamei é poder, tá? É poder. Então, nós temos em Atos 38 a palavra poder. Se você voltar um pouquinho aqui no livro de Lucas, que vai falar do mesmo relato, já vamos ler também na Bíblia em português, tá? Aqui no Evangelho de Lucas agora, deixa eu localizar aqui, no capítulo 5, versículo 17. Eu peço desculpas para você que está vendo o vídeo aí, às vezes demoramos um pouquinho, né? Para achar o versículo aqui. Como já disse, nós fazemos aqui com muita simplicidade, né?
Está aqui, ó, Lucas capítulo 5, versículo 17. Aqui embaixo aparece mais uma vez a palavra poder, ó, dinamis, tá? Dinamis, é a palavra poder para a língua portuguesa, tá bom? Ó, Kyrio, ou seja, poder de Deus, poder de Deus. Preste bem atenção que você viu a palavra poder nos dois textos. Veja como que a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e a mesma coisa acontece também com a Fiel, como que elas traduziram esses textos, né? Como que elas inverteram completamente, mudaram o sentido desse texto. Então você vai em Lucas 5,17, o que aconteceu com o poder de Deus? Olha aqui, ó. Lucas 5,17, está lá no alto. Falando que Jesus realizava curas, etc. Tal, né? E com que poder ele fazia isso, né? Com que capacidade ele fazia isso? Ó? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Veja que a palavra poder virou apenas virtude nesse texto, né? Apenas virtude. Virtude que você saiba, né? Como eu também sei, é apenas uma qualidade que uma pessoa pode ter, né? Não tem nada a ver com força ou poder, tá? Aí você vai aqui no livro de Atos, capítulo 10, veja o que aconteceu, mesma coisa. Por que fizeram isso? Porque não querem atribuir que o poder que havia em Jesus Cristo para realizar provinha de Deus ou de Jeová, tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Olha aqui, ó. Trocar a palavra poder que você viu pela palavra virtude, tá bom? Olha como que são desonestos. Só para vocês terem uma noção, não é o assunto aqui em questão, mas aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde não é poder, foi traduzido por poder. Aqui é apenas autoridade, que é exousia em grego. Nós vamos ter um vídeo que vai falar disso depois, tá? Então, onde não é poder, foi traduzido por poder. E onde é poder, foi traduzido simplesmente por virtude. Esse é o texto da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e a Fiel também está assim. Então, por aí você já nota algumas distorções que são feitas para não atribuir que o poder que havia em Cristo provinha de Jeová, né? Muito bem, vamos usar novamente a João Ferreira de Almeida para corrigir a João Ferreira de Almeida. Então vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 38. Então qual era a fonte do poder? De onde vinha o poder para que Jesus realizasse tantos e maravilhosos milagres como ele realmente fez em benefício de tantas pessoas naqueles dias, né? Está aqui o texto de Atos capítulo 10, versículo 38. Peço desculpas aí porque tremeu um pouquinho aqui o vídeo, né? Então está aqui, ó. Concernente a Jesus Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Está vendo? Poder. Essa tradução está correta. O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, ou estava com ele no sentido de dando apoio. Então fica muito claro que o poder para realizar milagres, seja qual fosse lá nos dias que ele viveu na terra, provinha de quem? Provinha de Deus. Deus ungiu ele, ó. Deus atribuiu a ele, olha lá, força santa, né, o Espírito Santo, e poder para que ele pudesse fazer isso. O mesmo acontece aqui no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Olha aqui, ó. Então, o que habilitou Jesus Cristo a realizar milagres se ele era apenas humano? Olha aqui, ó. O poder do Senhor estava com ele para ele curar. Então eu te pergunto, quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Jesus não pode ser, porque Jesus é aquele que recebeu tal poder. Esse Senhor, evidentemente, está se referindo a Jeová, né? O próprio Jesus deixou claro, após o seu batismo, que Jeová o havia ungido, olha aqui, ó, com o Espírito Santo, olha, o Espírito do Senhor, né? Que tem um sentido de força, né? A força santa de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá no finalzinho fala para restaurar a vista aos cegos, né, para pôr em liberdade os oprimidos, etc. Notaram? Então o próprio Jesus, ele atribuiu a quem? A Jeová a fonte de todo o poder para o qual ele realizava todos aqueles milagres lá no passado. Por isso que a tradução Novo Mundo, realmente, ela é uma primazia nisso, né? Olha aqui, ó. Aqui, Lucas 4, 18, olha lá, é o poder de Jeová que estava sobre ele, né? O Espírito de Jeová estava sobre ele, né? Aqui, Lucas 5, 17, olha lá,
o poder de Jeová estava com ele, né? Então, tirar o nome de Deus da Bíblia já foi uma das coisas, né? Já foi uma das coisas que já trouxe grande dificuldade para confundir as pessoas, né? Então, nós temos aqui de modo muito claro, aí mostrando para vocês, que a fonte de todo o poder pelo qual Jesus Cristo conseguiu realizar tantos e grandes, né, e maravilhosos milagres nos seus dias, era de quem? Provinha de Jeová. Esse sim é o Deus Todo-Poderoso, né? Esse é o Deus Todo-Poderoso que ungiu seu Filho para que pudesse fazer coisas maravilhosas em benefício de todas as pessoas humildes e todas as pessoas necessitadas nos seus dias.